Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça agora mesmo, querido. Não perca tempo, não perca tempo. Se inscreva, toque o sininho, assim o YouTube te avisa quando estivermos no ar. Também comentem, porque isso é engajamento, isso é muito bom para o canal. E também já deixe o seu like, tá bom? Então, amados, vamos passar ao tema de hoje. Meus amados irmãos, família da fé, eleitos, predestinados por Deus, estamos de volta, glória a Deus pela sua vida mais uma vez. Vamos então passar a mensagem de hoje. Vamos ver um exemplo na palavra de um falso irmão, naqueles dias lá que Paulo recebeu o evangelho da correção. Foi Pedro, amados. Olha, Pedro deu um trabalho tremendo. Até mesmo nos dias lá de Jesus de Nazaré, sempre Pedro se mostrou ser problemático. Por isso que aquilo que foi entregue a Paulo não foi dado a Pedro. Porque lá em Atos, ele teve um problema. Ele teve uma visão, ele viu animais impuros e Jesus mandando ele comer aqueles animais impuros. Porque ele, na visão dele, considerava os gentios como povo impuro. Depois vocês vão entender a falsidade de Pedro. E isso também acontece aqui nesse canal, sabia? Tem muita gente que me julga segundo a carne. Dizem assim, esse André aí é um libertino. Esse André aí, ele quer viver às custas dos irmãos. Esse André aí não é certinho não, olha o que ele fala. Tem muita gente que fala isso de nós por aí. É porque Deus, de certa forma, tapou os ouvidos de alguns para não ouvir a graça pura. Porque aqui tem um dom e nós respeitamos o dom que Deus nos deu. E Pedro também era assim, um tremendo de um invejoso, né? Principalmente quando olhava para o ministério de Paulo. Nós vimos isso muito bem lá em Gálatas. A carta de Gálatas foi praticamente uma guerra entre Paulo e Pedro. E olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 14, a respeito de Pedro. Se tu, sendo judeu, vives como gentio, veja, amados, que tamanha a hipocrisia de Pedro. Era judeu, tinha problemas com os gentios. Jesus mandou ele comer animais impuros, impuro, né? Mas mesmo assim, vivia como gentio. Olha. E Pedro, quando via o tratamento que Paulo dava aos irmãos, aos gentios, né, isso lhe causava uma inveja porque ele não aguentava o que Paulo falava. Porque Paulo chamava os irmãos de abençoados. Paulo não falava Deus te abençoe. Paulo falava abençoado com todas as bênçãos. E isso causava estranheza ao judaísmo ou ao judaizante, no caso de Pedro. Paulo falava que aquele povo estava em perfeita vitória, que eles eram perfeitos, que não precisariam se converter ao judaísmo para seguir a Cristo Jesus e nem muito menos fazer observação da lei. Isso era muito difícil de Pedro entender, porque Pedro não foi chamado para entender. Vocês pegaram o corte aí? Muita gente não é chamada para entender. Por isso que muitos vêm aqui na graça pura e se decepcionam, porque eles não entendem. E quando entendem, entendem para a sua própria condenação. Então não havia rudimentos naquilo que Paulo ensinava. Não era arrependimento, dizia Paulo, é reconciliação. E Pedro foi dado a ele o ministério do arrependimento. Tanto que naquele dia no Pentecostes ele disse, arrependei-vos. Paulo dizia, aqui não tem ceia, aqui não batizamos. Era assim que Paulo ensinava. Aí vem Pedro querendo meter a fuça no ministério de Paulo. Então Paulo dizia em Gálatas capítulo 2, versículo 14, se tu, sendo judeu, vives como gentio, por que obrigas os gentios a judaizar? Olha, amados, o que o falso irmão que pensa que está no reino está fazendo. Obrigando a todos a se judaizar. E Pedro era esse falso irmão. Mas vamos ver onde essa história começa com Pedro? Vamos lá, no versículo 1 aí de Gálatas capítulo 2, que diz:
Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, mas subi segundo uma revelação. E para não correr ou ter corrido em vão, os expôs em particular. Ou seja, Paulo chamou os principais, né, Pedro, Tiago, João, que eram os colunas, e passou a ele aquilo que ele pregava. E continua. Aos que tinham certa reputação, o evangelho que prego entre os gentios. Então, logo o que Paulo pregava, ele passou também aos discípulos. Tudo que Paulo ensinava, passou aos discípulos. Logo, todos eles sabiam do posicionamento de Paulo quanto à lei de Moisés. E o que Pedro estava fazendo nesse momento lá na comunidade de Gálatas? Sendo falso. Veja o que os discípulos de Jesus de Nazaré faziam. Olha o que eles faziam. Verso 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, deixou de ser obrigado a circuncidar-se. Amados, os discípulos de Jesus de Nazaré, depois da cruz, estavam circuncidando as pessoas. E aí no verso 4, Paulo delata os falsos irmãos, que é o tema dessa mensagem. E isto, apesar dos falsos irmãos, introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Para quê? Para reduzir-nos à escravidão, aos quais, nem por um momento, e aí tem versões que falam por um minuto, tá bom? Permitimos nos submeter, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Amados, aqui é o mesmo que Paulo estivesse dizendo que, olha, não ouçam estas fábulas destes falsos, porque eles pensam que estão em graça, mas não estão, são falsos. Amados, e se ouvir estas pessoas que andam falando por aí, sabe o que causa? Sabe a única coisa que vai acontecer? Vai perturbar o espírito desta palavra. E você sabe o que é o espírito dessa palavra? É o Espírito Santo de Deus. Tem gente dizendo aí que as cartas de Paulo não servem mais para nós. Olha que absurdo. As cartas de Paulo é a base. Amados, devemos ter o máximo de cuidado com discursos iguais a este. O que está por trás de discursos iguais a este? E de onde eu estou tirando essa mensagem agora? Da minha cabeça? Não, das cartas de Paulo. Como não serve para nós? Tem muita gente que acha bonitinho o que pregamos e se mete a pregar também. Só que cada um recebeu de Deus um dom. E talvez isso não seja a praia de muita gente. Estão entendendo, amados, o corte? Eles olham se o André pode, eu também posso. Muitos hoje estão entrando por este caminho. Amém. Tomara ser mesmo o dom de cada um. Porque se fores dom, irá bem. Se não for dom, vai trazer confusão. Se não for dom, amados, é melhor que pare. Porque existe labirintos. Sabe como funciona um labirinto? Os discursos dessas pessoas, elas funcionam como labirintos. Você sabe como é que funciona? O labirinto tem entrada. Agora a saída é complicado de se achar. É mais provável que fique dando volta. Fique preso no labirinto. E muitos irmãos estão entrando em labirintos. Jesus uma vez falou, as palavras que eu falo é espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Se você quer que o Espírito Santo lhe dirija, o que você precisa fazer é buscar a palavra. Você não precisa de uma busca mística. Aí está o sistema religioso, buscando o místico. Nós não somos místicos. Porque o Espírito Santo é o escrito revelado. E essa revelação movimenta a nossa vida. Quando há a movimentação do Espírito Santo, crescemos em graça e em conhecimento. Esse é o único objetivo de tudo, é crescer em graça e em conhecimento. E quando você ouve certas mensagens, tu estás indo para o labirinto. Então você vem aqui neste canal e ouves uma correção da palavra, e essa revelação te faz o quê? Te emendar, te conserta, te faz andar em retidão. Não em retidão de comportamento, porque o comportamento é uma obrigação. Não quero traçar aqui, falar de comportamento.
Aí você toma atitudes corretas, acertadas em tua vida. Por isso, amados, que eu estou servindo a esse evangelho já tem 25 anos. Eu sou um servidor por excelência. Agora tem voz aí que está destoando. E Pedro aqui que eu falei para vocês era o falso irmão daquela época. E o mundo está cheio de falsos irmãos. É só você olhar para o sistema religioso. Não é que são falsos irmãos, que são pessoas, não estou falando de pessoas serem ruins. Não, às vezes são até pessoas boas, boazinhas. E lá no sistema, eles sim vivem por obras de comportamento. Lá o comportamento é que manda. Quanto mais comportamento tiver, mais essa pessoa é santa, mais essa pessoa é de Deus. Eles identificam dessa forma. Lá eles dizem que aqueles que se conservam mais, ou seja, que não peca, né, são melhores que os demais. Eles falam que estes são da fé. Não é isso que eles falam? Aqueles irmãos que dão melhor testemunho, que obram melhor, eles consideram aquele irmão como o santarrão do arraial. Eu me lembro quando estava no sistema religioso, já viu esses grandes pregadores, né? Isso na década de 80, os grandes pregadores daquela época. Então, eles rodavam as igrejas, os evangelistas, né? E aí carregavam multidões, né? As multidões chegavam. E tinha um pregador que eu admirava muito, porque a minha visão desse pregador era que esse homem era um santo, ele jejuava todos os dias, de 15 em 15 dias ele estava no monte. Então, para mim, naquela visão, aquele homem era um santarrão. E eu queria ver aquele homem. Eu queria ver aquele pregador. Se fosse hoje, eu iria dizer para ele assim, olha, parabéns por tanto bom comportamento. Mas isso para Deus não quer dizer nada. Não é isso que te qualifica para Deus. O que te qualifica para Deus é revelação e eleição. Isso te qualifica para o homem, não para Deus. Amados, eu nem vou falar o que houve depois na trajetória desse pastor. Claro que ele caiu. Não vou falar e não quero tecer comentários aqui. Então, estes são os falsos irmãos. Eles estão lá no sistema religioso. Às vezes são pessoas legais. Mas o que falamos no reino não se dá por obras, se dá por escolha. Veja, Gálatas capítulo 4, versículo 21 a 23, Paulo fala das duas sementes. Dizei-me os que quereis estar sob a lei. Não vistes a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Segundo a carne, amados. Mas o da livre, pela promessa. O qual é uma alegoria, pois estas mulheres são os 2 pactos. Um provém do monte Sinai, o qual gera filhos para a escravidão. E agora Paulo irá falar para nós dos filhos da escrava e depois dos filhos da livre. Esta é Agar, porque Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois esta, junto com seus filhos, está em escravidão. Então existe a Jerusalém atual, a qual é para a escravidão. Por quê? Ali você identifica e fala, não, Jerusalém está ali. É aquele ali, é aquele pregador. Aquele pregador tem bom comportamento. Aquele pregador, ele jejua, ele dizima. Ele não falta a ceia. Ele é ombro ali, ombro a ombro com todo mundo. Eles lá se identificam nestas coisas. E isso serve para a escravidão. Então Paulo fala, mas a Jerusalém é de cima. E esses manifestam o evangelho da verdade. Mas a Jerusalém de cima, o qual é mãe de todos nós, é livre. Olha que lindo que Paulo está falando aqui, amados. Nós somos livres. Não somos libertinos, somos livres. O que tu fazes com a sua liberdade diz respeito a você e mais ninguém. Paulo não se submeteu nem um minuto aos falsos, para que a verdade do evangelho estivesse em liberdade. Eu aqui do canal faço o mesmo. Essa semana nós tivemos, infelizmente, a morte do humorista Paulo Gustavo. Morreu em decorrência, todos vocês sabem, dos problemas com o Covid. E eu, com muito respeito às famílias enlutadas, manifestei e disse que o Pai recolheu ele. E quando eu coloquei esse post lá, amados, começou a se manifestar vários irmãos.
E através daquilo que eles escreviam, Deus ia mostrando para mim o vosso espírito. E olha, quantos falsos irmãos apareceram ali nos comentários. Muitos que pensam que hoje estão em graça e não estão. São iguais a Pedros, são carnais, não conseguem ver, ultrapassar o véu do irmão, não conseguem enxergá-lo em espírito, não têm sensibilidade, não têm empatia. Por quê? Porque são carnais, eles se veem como se veem. Eles não veem o espírito que está dentro daquela pessoa. Eles enxergam a Jerusalém da carne, a Jerusalém cidade. Esses estão presos. Amados, queridos, para os puros tudo é puro. A nós e a ninguém nós podemos julgar. Porque a nossa carne é tão imperfeita quanto a do nosso irmão. E na carne tem um ditado que diz que quem não tem dinga tem mandinga. Se afaste desses que se acham muito puros. Isso aí é para vocês guardarem. Se for muito puro, sai. E Paulo não se submeteu nem um minuto para a verdade prevalecer. Aí sabe o que eu fiz com os comentários ofensivos nesse post? Eu fui excluindo um por um. Me senti como Paulo quando meteu o dedo na cara de Pedro, aí mesmo em Gálatas. Será que é isso que tem feito alguns canais que pregam essa palavra? Fiquei pensando. Porque tem muitos canais que falam que estão pregando o evangelho do reino. Mas será que essas pessoas que estavam com ódio, gerando pessoas sem empatia, gerando pessoas escravizantes, hipócritas, sem sensibilidade, será que isso é evangelho do reino? Será que isso estar no reino? Porque se nós chegamos no reino, não chegamos por nossa vontade, não foi por causa do nosso comportamento, não foi por causa que nós nos debruçamos na palavra, não. Não fomos nós que ganhamos isto, amado. Essa vitória quem ganhou foi Cristo e não nós. Ele nos escolheu sem méritos. Você é especial porque você é falho. Vou repetir. Ele só te escolheu porque você é falho. Veja no versículo 28 de Gálatas capítulo 4, Paulo diz: nós, como Isaac, somos filhos da promessa. Você sabe por que Paulo fala assim? Porque Paulo foi iluminado. Paulo foi tirado da circuncisão. Paulo foi tirado do judaísmo. Paulo foi tirado dos cristãos convertidos em Jerusalém. Essa Jerusalém de baixo que está em escravidão. E muitos hoje se encontram na Jerusalém escrava. Todavia, eu não quero ir para lá. Nem para buscar meu paletó, eu voltei lá na falsa igreja que eu estava. Ficou lá na cadeira do pastor. Eu não quero ir para lá por nada. Ali não há nada do que eu precise. Continuando. Assim que, irmãos, nós, como Isaac, somos filhos da promessa. Mas como então aquele que havia nascido segundo a carne perseguia ao que havia nascido segundo o Espírito. Assim também agora. Olha aí. Olha o que Paulo está falando. O que Paulo está falando aqui é eterno, tá, abençoado? Serve sim. Hoje quem nos persegue, se não são os nascidos da carne. Por isso que muitos não gostam do canal da Graça Pura. E tentam fazer de tudo para denegrir a minha imagem. Veja quando eu anunciei que tinha feito um e-book. E se os abençoados quisessem, poderiam me ajudar a manter isso aqui. Porque eu tenho um gasto mensal. Eu mantenho a rádio, eu mantenho o site. Isso gera custo. Tem os equipamentos. Agora mesmo, arrebentou meu notebook. Eu estou sem notebook, abençoado. Isso tem causado um transtorno muito grande. E eu preciso de ajuda. Eu sozinho não consigo. Eu não tenho condições mais de ajudar, mais do que eu faço. Eu destino já uma parte do que eu ganho no meu trabalho e coloco aqui. Mas tem horas que não dá. E aí vem os falsos irmãos que não entendem nada, que não são pessoas que têm empatia pela outra, me criticam por isso. Fala que eu estou vivendo das custas dos irmãos.
Ainda bem que Deus levanta os de coração puro e que entendem isso. Vejam o que fizeram quando eu coloquei o post de Paulo Gustavo. Alguns comentários eu deixei lá, vai lá ver. Vai lá e veja o que escreveram. Isso não foram os filhos da Livre que escreveram. Estão aí os falsos irmãos. Estão aí hoje. Só que eles pensam que estão no reino. São filhos da escrava, são condenados na mente. Estes são piores do que os do sistema, amados. Porque os do sistema não sabem quem são. Mas estes sabem que são e continuarão demonstrando a sua condenação para todos. Por isso que quando escreve lá, mostra a qualidade de espírito que você é, no que você se transformou. Porque são falsos irmãos. Isso é tudo, são filhos de escravidão. E tudo que nós falamos, eles odeiam, lhe causam inveja. Até a palavra que nós pregamos, Paulo os chamam de bastardo, porque não se sujeitam à correção do Pai. Agora veja que tamanha revelação no verso 29 para acabar. Mas como então aquele que havia nascido segundo a carne perseguia ao que havia nascido segundo o Espírito, assim também agora. Conforme eu falei, essa perseguição é eterna. Por isso, meu irmão, você que foi cortado por essa palavra, está entendendo o que eu estou falando, prepare-se, porque os da carne vão começar a perseguir vocês. Por isso, eles nasceram lá, na mesma casa, mas eram duas fontes, dois caminhos, dois fundamentos. Então Ismael debochava de Isaque. Isso vem desde Caim e Abel, que Caim não suportava Abel. Esses são os dois espíritos que andam neste mundo, como os dois ladrões na cruz. Um creu e o outro não creu. Por isso que eu pago um preço para pregar o evangelho do reino. Eu pago, abençoado. Mas não cedo um minuto, sequer, para que essa verdade venha à tona. E hoje eu vejo que muitos que nos acompanham, que já estão com suas mentes ativadas à mente de Cristo, e hoje conhecem o evangelho da incircuncisão, sem rudimentos, sem batismo, sem demônios, sem pecados, sem temor, sem escravidão, sem murmuração, sem trampa, sem maquinações, de coração limpo e de mentes ordenadas. Agora verso 30, Gálatas capítulo 4. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não arderá com o filho da livre. Aqui está, amados, o condenado eternamente. De maneira, irmãos, que não somos filhos da escrava, senão da livre. E aqui está nós. Amados, eu não lanço ninguém fora. Eu sou igual a Jesus. Não lanço fora quem se chega até aqui este canal. Porém, eu sei que aquilo que eu falo provoca reações nas duas sementes. Então, o filho da livre continuou conosco. Agora, o filho da escrava mete o pé. E se não mete o pé, o próprio Senhor se encarrega de levar todos eles. Por isso que eu não me incomodo com isso. Então, aqui neste canal, se você não está vestido de Cristo andante, preste atenção. Se você não estiver vestido de Cristo andante, se não foi te dado esse nome, e se isso te causa um certo constrangimento de ser um Cristo andante, isso é porque você não se encaixou na família da graça pura. Porque a família da fé tem um pai, não dois nem três. A família da fé é um espírito, é um caminho, o caminho novo e vivo, que ele nos abriu através do véu, isto é, de sua carne. Por isso que aqui não estou preocupado com o comportamento. Isso cuida você do teu comportamento. E é bom, mas as coisas do Espírito não se dão por comportamento. Tá bom, amados? Porque eu consigo atravessar a sua carne e enxergar quem está dentro de você. Estamos chegando ao final de mais uma mensagem. Espero que todos tenham entendido o recado e isso é para o nosso crescimento. Graça e paz aí e até a próxima mensagem. A life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My
whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody